Olá, meus amigos e minhas amigas, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e nós vamos aqui voltar para o nosso estudo para o concurso do Auditor Fiscal do Trabalho na parte de Direito do Trabalho e hoje nós vamos conversar sobre a norma regulamentadora número 8 que está no edital desse concurso público. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações, porque toda terça e quinta tem conteúdo novo aqui no nosso canal. Se inscreva aqui no canal do YouTube, nos siga no Instagram, porque com certeza temos muito conteúdo aqui da parte de Direito do Trabalho. Peço também que vocês deem o like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também tenham a mesma oportunidade que você está tendo. E com certeza irá ajudar a divulgar esse canal ligado a Direito do Trabalho. Pessoal, na aula de hoje nós vamos conversar sobre a norma regulamentadora número 8, essa é uma das normas que o edital nos trouxe como a possibilidade de cair. Essa norma, essa NR8, até diferente das outras aulas e das outras normas regulamentadoras que nós conversamos aqui, ela é, de certa forma, bem reduzida. É lógico que ela não é pequenininha a ponto de chegar a falar que é tão fácil assim, mas tem alguns pontos aqui que nós merecemos estudar, vale a pena dar uma olhada, porque tem ali no edital por volta de umas 6 ou 7 NRs para nós estudarmos aqui, fora as outras NRs que eu também comentei. E eu sei que nesse momento, nessa reta final, por mais que eu fale que a NR8 é menor do que as outras, tem muita coisa para estudar. Mas nós vamos aproveitar, você vai aproveitar aqui, eu estou com você junto aqui para te ajudar. Essa norma regulamentadora, número 8, pessoal, ela fala de edificações, segredo para você passar em concurso público, dentre outros segredos, lógico, é você guardar as nomenclaturas, que essas palavras-chave são as que são perguntadas nas provas. Para você não ficar perdido na hora de você ter que resolver uma questão, ou uma questão objetiva ou dissertativa. Edificações. E o que são as edificações? Nada mais são do que as construções. Essa é a tradução que o legislador ele gosta de usar termos mais técnicos e você precisa do termo mais simples para você visualizar. Edificação são as construções, são os prédios. Quando falamos de construções, edificações e prédios, pode ser um prédio térreo, um prédio de 2 andares, um prédio de 5 andares. Isso é uma edificação. Um galpão construído é uma edificação. Um depósito é uma edificação. Isso é bom porque você começa a visualizar, principalmente para aquelas pessoas que ou não têm tanta experiência na área jurídica ou também muitas vezes não tiveram essa oportunidade de ter algumas experiências profissionais, de trabalhar em depósito, de trabalhar de repente numa empresa que tem vários depósitos dentro do mesmo terreno, vários prédios dentro do mesmo terreno, porque aí você já consegue visualizar isso. Mas edificação, na verdade, pode ser uma casa construída ou um terreno gigante com 5 prédios, cada um de um andar e outros 3 ou 4 de 4 andares, e por aí vai. Ou de 2 andares apenas. Ou às vezes, por que não, todas essas alternativas. Então você já sabe do que se trata, edificações. E é sobre isso que fala a norma regulamentar número 8. E ele já começa falando o seguinte:
As edificações, elas têm que servir para quê? Para atividades laborais. É importante você prestar atenção nessas nomenclaturas e na linha de raciocínio. Se a legislação aqui, se essa norma regulamentadora nos fala de edificações voltadas para atividades laborais, quem me garante que o examinador da banca do concurso público, ele chegue para você e fala assim: foi construída uma edificação, só que essa edificação não é para atividade laboral, de acordo com a norma regulamentar número 8. Está certo? Não está certo, porque é igual um raciocínio binário. É como se fosse assim, edificações, atividades laborais. Esse início do estudo, até certo ponto, ele é algo binário, mas você precisa perceber ali esses detalhes que saem dessa forma um pouco cartesiana. Mas é bom você ter essa noção. Ou seja, se ele constrói um prédio que não tem nada a ver com a atividade laboral, não tem nada a ver com a norma regulamentar número 8. Além disso, olha só, ele continua dizendo o seguinte: essa norma regulamentar número 8, que eu até já disse para vocês que ela é relativamente pequena, relativamente curta comparada a outras normas, ela trata do ambiente em si. Quando eu digo que ela trata do ambiente em si, ela está falando da construção dessa edificação, ela fala do piso, ela fala da parede e ela fala do teto, por exemplo. Então perceba que toda essa normatização que se refere ao piso, ao teto, ao pé direito, à parede, à janela, está sempre buscando a segurança do trabalhador, está sempre buscando a mitigação ou eliminação dos riscos de acidentes. Ele vai dizer para você que uma determinada janela ou um determinado buraco ou uma porta, ela tem que estar de forma protegida para evitar acidente, para evitar que uma pessoa, um empregado, ele chegue a cair, por exemplo. Porque ele fala também que essa norma regulamentadora número 8, o que ela vai se atentar? Ela vai se atentar para que o piso não tenha saliência, para que o piso, por exemplo, ele não tenha nenhuma depressão. Quando ele diz saliência ou depressão, você já se imaginou, ou você já passou por essa situação, você andando em algum local, seja dentro de uma empresa ou na rua. Isso aí acontece muito na rua, eu vejo isso mais acontecer na rua aqui no Rio de Janeiro. Você está andando e de repente a calçada da rua tem uma saliência, tem um buraco, tem uma parte que sobe e desce. Isso é uma saliência, isso é uma depressão. Então, o espaço destinado à atividade laboral, dentro dessas edificações, não poderão ter essas saliências, não poderão ter essas depressões. A pessoa que trabalha naquele local, ela não pode simplesmente estar andando ali e de repente ela tem um espaço para tropeçar. Não pode, não dá. Tem que estar ali de acordo com o quê? De acordo com o Código de Posturas Municipal. Você também tem que conhecer, procura na internet aí o que é Código de Postura Municipal e também Código de Obras. Tanto o Código de Obras como o Código de Postura Municipal, eles trazem essas regras para que as empresas realizem essas edificações conforme essas diretrizes, conforme esses parâmetros estabelecidos pela norma regulamentar número 8. Por exemplo, rampas e escadas fixas
devem estar em bom estado de conservação. Por exemplo, tanto o piso como a rampa deve ter material antiderrapante, para que os colaboradores, os funcionários, eles não caiam. A rampa, ela tem que estar em bom estado de conservação e tem que sustentar a capacidade daquela ida e vinda de pessoas circulando a todo momento. De repente, ida e vinda de carros, de carrinhos, melhor dizendo, carro de mão, né? Mas às vezes esse carro de mão vai vir com várias caixas. Esse carro de mão virá com vários materiais pesados. Dependendo do local, essa rampa deverá suportar um pallet com caixa com material pesado. E isso muitas vezes, dependendo do local e da atividade de trabalho, é toda hora. Então tem que ter essa segurança conforme essa NR. Além disso, pessoal, esses prédios, essas edificações, eles têm que ser construídos, como já falado, conforme as normas técnicas de segurança, conforme a legislação municipal, conforme o código de postura, para que suporte intempéries. A NR fala intempéries. E o que é intempéries? São atos da natureza. Chuva intensa, vento intenso, sol intenso. E veja bem, olha como é que funciona aqui no nosso país, no nosso Brasil. Um país que chega a ser super tropical. Chuva toda hora, sol quente toda hora. Hoje tem 43 graus, amanhã chove, às vezes chove 20 minutos, às vezes chove 2 horas direto. Imagine o nível de degradação natural dessa edificação. Mas então tem que ter uma estrutura que suporte tudo isso. Com frequência, de acordo com cada setor, tem que haver uma impermeabilização, seja na parte externa e até em alguns momentos, até alguns locais de trabalho da parte interna, impermeabilizar. Precisa de tudo isso. E a NR, nessa parte, quando ela verifica a possibilidade dessa ocorrência de intempéries, ela fala aqui, ó, tem que estar protegida essa edificação contra quê? Resistência a fogo, porque pode haver um incêndio. Não é à toa que as empresas são obrigadas a ter brigada de incêndio. Tem ali, ó, isolamento térmico, exatamente pelo que eu acabei de falar. Um calor intenso ou um frio intenso, dependendo do local de onde existe essa edificação. Uma resistência estrutural, aquela chuva que cai toda hora, aí no dia seguinte bate aquele sol forte, ventos fortes. Lógico que aqui no nosso país não temos esses fenômenos absurdos na natureza como vemos em outros locais, mas vez ou outra isso ocorre. Por isso, ó, precisa também ter o quê? Um isolamento acústico. Ele também se preocupou com isso e, por fim, ele bateu na tecla de impermeabilizar. Porque se não tomar esse cuidado, vai criar infiltração, vai ter pingo, vai ter umidade. Todos esses detalhes, eles precisam ser seguidos conforme rege a norma regulamentar número 8. E não negligencie a NR8, porque ela trata muito do dia a dia. Isso aqui foi como eu disse no nosso início aqui. Nem todo mundo trabalhou numa empresa, talvez de grande porte, e
que tenha depósito, que tenha esse espaço todo. Muitas vezes você até trabalha numa empresa famosa, numa empresa grande, mas trabalha num escritório, por exemplo. Não que o escritório de um centro empresarial não deva seguir o regimento da ANR, mas quando você trabalha num centro de distribuição, num depósito, numa empresa que tem vários setores ali, em um terreno gigante, você vê isso com mais clareza do que você que trabalha num centro empresarial, num escritório dentro de um prédio. É diferente, você percebe essa proporção do que ele está falando. Por isso que eu estou tentando aqui colocar de forma bem didática, para que eu seja os seus olhos, porque eu já vivenciei isso. Já trabalhei em empresas que tinham vários setores e setores até externos, para você ver como é que funciona. Porque quando você chega nessas empresas gigantes, você vê 2 depósitos gigantes, você anda para lá e para cá pelos depósitos, você tem que atravessar toda a área da empresa para ir dos escritórios para o refeitório, ou para um local de auditório, por exemplo, ou então você precisa falar com algum setor específico, um setor de transporte, você tem que descer lá do prédio para falar lá no outro setor, e quem não trabalha com isso não sabe mais ou menos essa dimensão. Então, você tem que ter essa noção para você visualizar isso e conseguir traduzir e configurar isso no dia a dia. E isso aqui, vou te falar, é muito importante, fica atento nessa NR número 8. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.